gente vai falar hoje de Sodoma e Gomorra, tá? Vamos entender o texto, o contexto. Olha, se vocês não assistiram a aula 1 e a aula 2, tudo eu estou fazendo numa crescente. Vai ficar o buraco. Na hora de vocês montarem quebra-cabeças, lembra do quebra-cabeças? Aula 1 e aula 2. Vai ser um problema. Então, aula 1, ok? Vocês têm que assistir no meu canal, Marcos Gladstone, lá no YouTube, ok? E aí você já assiste a aula 1, a aula 2 vai amanhã de manhã. E para terminar a aula 1 e a aula 2, eu queria só falar com vocês uma frase antes de entrar em Sodoma e Gomorra. Eu queria falar com vocês uma frase, tá? Que vai fazer todo sentido lá na frente, ok? Quando a gente estiver aí nos próximos textos, inclusive na próxima aula, tá? Tradutore, traditore. Quem sabe o que significa? Tradutores, traidores, tá? Tradutores, traidores, tá? Ou seja, ninguém consegue fazer uma tradução sem mexer em alguma coisa, sem mudar, sem mexer, sem tocar, não é, naquilo que era original, tá? É bem assim. Essa é uma frase italiana muito conhecida que a gente vai usar na próxima aula, completando o estudo daqui. Vocês vão ver como é que isso vai fazer muito sentido em algumas coisas, tá? Principalmente nesse estudo de Sodoma e Gomorra, porque hoje não, mas na próxima aula eu vou falar sobre um ponto bem interessante, que vai ser quando as traduções começaram a usar a palavra sodomita, tá? Sodomita. Quando começou a se usar na Bíblia. Na Bíblia, no Novo Testamento, não tinha a palavra sodomita em 1 Coríntios 6,9, já foram outras coisas já. E aí usaram sodomita. Por que colocaram essa palavra sodomita lá? Mas lá não tinha antes. Tá? Lembra que eu pedi para vocês, todas as vezes que estivessem estudando, o quê? Ó, caneta, papel e o quê? Bíblia. Tá bom? Caneta, papel e Bíblia. Tá? Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém, tá, gente? É a melhor Bíblia de estudos para mim, adoro ela. Depois dessa Bíblia de Jerusalém, eu gosto muito da Oxford, também tem. Ai. Que é essa aqui, ó. Tá? Mas eu vou falar sobre ela lá em 1 Coríntios 6,9. Para devocional, eu gosto muito da Almeida, me apaixono pela Almeida, né? E também tem uma que eu gosto bem, que é uma linguagem de hoje, mas eu vou passar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Vocês vão ter que assistir o curso todo para saber. Bom, vamos lá. Gênesis 19:11. Ao anoitecer, estão aí já, gente? Dificuldade para achar não, né? Gente, vocês têm que ter conhecimento bíblico, hein? Lembra que eu falei com vocês, hein? Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada... Presta bem atenção. E lembra que você agora está vazio, tá? Vazio de conhecimento sobre isso. Leia esse texto como se fosse a sua primeira vez, tá bom? Leia como se fosse a sua primeira vez, ok? Vamos lá. Ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo e pernoitai nela, e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, sempre os pães, né, gente? Sempre os pães aí, tá sempre repetindo nossas histórias, pregações, viu? Não é verdade? Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, homens de Sodoma, tanto os moços como
os velhos, ok? Prestem bem atenção nisso aqui, tanto os moços como os velhos. Deixa eu copiar esse link aí do... Sim, todo o povo de todos lá, todos os homens da cidade, ok? Foram até aquele lugar. Todos os homens estavam lá. Tanto os moços como os mais velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, a nós, para que o conheçamos, em algumas versões. Em outras diz lá, para que o que, gente? Para que abusemos deles. Essa aqui é o Almeida atualizada, tá? Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Aí olha o que Ló oferece como moeda de troca, para que não acontecesse aquele abuso, tá bom? Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu, o quê? Do meu teto, tá? Então, a gente vê uma coisa aqui bem interessante. Eu pedi para vocês lerem primeiro esse texto como se fosse a primeira vez você lendo, né? E agora também você imagine um relacionamento homoafetivo. Um relacionamento homoafetivo, e você veja se isso aqui parece, por acaso, um relacionamento de amor entre 2 pessoas do mesmo sexo. Se isso aqui realmente retrata o que hoje a gente entende como homoafetividade. O que é homoafetividade pelo dicionário? Não se trata apenas de relação de cunho sexual, mas há um vínculo criado de afetividade pelo carinho e pelo amor. Então, a homoafetividade é um vínculo criado pelo carinho, pelo amor. A gente pode até acrescentar mais coisas, ok? Então, eu pergunto, isso aqui por acaso é por acaso isso aqui que aconteceu é um tipo de relacionamento homoafetivo? Os caras param a porta de Ló, mandam os caras saírem para fora para que abusemos dele, façamos sexo, desde o mais novo até o mais velho. Isso aqui é uma relação homoafetiva? Isso aqui é o quê? É um abuso sexual. É um tipo, pelo menos, né? A gente vai chegar no que é. Mas é pelo menos um tipo de abuso sexual. Aqui eles estão tentando abusar sexualmente. É o mínimo que a gente pode pensar sem ver cultura, tá? Eu não estou nem voltando lá na cultura. A gente vai entrar a fundo, saber o que acontecia, né? O que acontecia de verdade lá. Mas você não... Eu não estou entrando na cultura. Só de você olhar esse texto, você vê que isso é uma relação que não é uma relação aprovada por Deus. Mas por quê? Pela violência, pela forma como foi, né? Imagina, né? Um enxame, todos os homens da cidade, a vizinhança, todos os homens, desde os mais moços até os mais velhos, chegam lá e vão para a porta de Ló, bater na porta dele, ó, traz para fora, porque a gente quer abusar, a gente quer conhecer, a gente quer ter relações sexuais, ok? E aí a gente vai mergulhar agora no ambiente cultural da época, ok? A gente vai saber o que era, o que estava acontecendo. A gente vê aqui que é uma relação, tá? Sem entrar no ambiente cultural, de promiscuidade, tá bom? Era uma relação de perversidade, crueldade dos cidadãos de Sodoma e Gomorra, tá bom? E aí a gente vai começar a entender um pouquinho o que era, onde estava aquela cidade, tá bom? Onde é que era a cidade de Sodoma e Gomorra, hoje localizada no mapa? Quem que não fez o seminário A Bíblia Sem Preconceitos que sabe. Eu falei o país, é no Oriente Médio, mas o país, o Iraque,
Gente, Sodoma e Gomorra ficava no Iraque, tá? E aí vamos estudar um pouquinho como era o Iraque. É o Oriente Médio e o Palestina, mas eu estava falando de país. Eu disse o país que é localizado hoje, onde fica aí e tudo. E aí a gente vai estudar um pouquinho, saber um pouquinho como era a cultura, ou como é a cultura até mesmo do Iraque até hoje, tá? Não é do tempo de muitos de vocês, mas é do meu. Mesmo eu não tendo aí muitos cabelos brancos, e eu não pinto cabelo não, tá, gente? Iraque. Não é do tempo de vocês, tá? Da maior parte de vocês, mas no meu, na minha época de estudante, a gente viveu um tempo em que os Estados Unidos invadiu o Iraque, tomou lá o Iraque e tudo mais. E aí a gente sabe de algumas coisas que aconteciam lá nessa cultura. O ditador, né, Saddam Hussein, ele fazia o que com os seus inimigos? Ele fazia a prática da sevícia. Sevícia anal. Ok? Quem sabe o que é sevícia? Significa tortura. Tá? Uma tortura anal. Ou seja, quando... Pintar o cabelo? Quando Saddam Hussein, sevícia significa tortura. Quando Saddam Hussein, o exército de Saddam Hussein, capturava alguém, capturava o inimigo, eles faziam, não é, a prática de tortura através da sevícia, que era a introdução, isso mesmo, a máxima do... Os presos eram violentados, ok? Sexualmente. Enfiavam, introduziam objetos sexuais de todas as formas, lá violentavam, né? Até hoje. Tem, por exemplo, um livro que foi bem famoso também, na época, quando eu estava fazendo o seminário A Bíblia Sem Preconceitos, que eu li, foi o Caçador de Pipas, fala da forma como era o abuso sexual lá no Oriente Médio, nessa parte aí que tinha lá. E na verdade, até hoje, até pouco tempo, se perpetuou, né, bem a questão da prática de violentar prisioneiros de guerra. Então, o regime de Saddam Hussein fazia isso. E também, eu não vi esse filme, mas quem viu o filme Tropa de Elite, acho que a maior parte de vocês devem ter visto, Tropa de Elite 1 ou 2, teve um momento em que um soldado do BOPE, não é? Na hora que queria que o prisioneiro lá falasse, o que ele fez? Ele ia introduzir um cabo de vassoura na região anal do outro lado do prisioneiro. Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui em Sodoma. O que estava acontecendo? Ok? Eles estavam vindo, chegaram, né, aqueles dois anjos viajantes, e aí entram lá, e aí aqueles homens, como forma de tentar dar um susto, de tentar inibir toda forma de invasão estrangeira na terra deles, o que eles fazem? Eles abusam sexualmente, eles violentam eles queriam o quê? Violentar, não é? Aqueles visitantes. Não, aqui não. Vocês lembram dos espias de Israel? O que os espias de Israel fizeram? Eles foram lá em Canaã, entraram, olharam a cidade toda, viram tudo, foram embora para depois entrar na terra. Era mais ou menos assim que acontecia naqueles tempos. Então, uma forma de se inibir esse tipo de situação, o que se fazia? Fazia exatamente isso, né? Então eles vão lá, eles violentavam para poder impedir, para poder torturavam os visitantes de uma forma de humilhação. Queriam humilhar, Por quê? Porque aí evitava de que o país fosse tomado. Eles tinham uma questão que
que é o que a gente fala hoje, chama de xenofobia. Era uma repulsa muito grande a estrangeiros, tá? E do outro lado, havia uma lei na época, que desde Abraão, né, ia seguindo, que era a lei da hospitalidade. Quando a gente termina o texto, se vocês virem, você vai ver que termina: estão debaixo da proteção do meu teto. Isso aqui significa o quê? Uma lei que havia, a lei da hospitalidade, tá? E também, não apenas isso, havia uma prática cananeia, presta bem atenção nisso que eu vou perguntar, hein, depois, hein? Havia também uma prática cananeia que era a cultuação a outros deuses através do sexo, sem ser por prazer, né, mas sexo quase que forçado, numa forma de adoração sexual a outros deuses. E tudo isso infringia as leis de Deus, né? A adoração a Deus, não que a gente esteja falando nesse momento da lei mosaica, mas de infringir exatamente um padrão religioso, né? Desde Moisés, de Abraão, que era o quê? A hospitalidade. Abraão era uma pessoa muito hospitaleira, e era uma lei, a lei da hospitalidade, tá bom? Então, o que acontece ali? Aí vamos voltar a entender o texto de novo, Gênesis. Tá dando para vocês pegarem, gente? Amém? Então, vamos voltar lá para entender Gênesis 19. O que estava acontecendo ali? Ló recebe duas pessoas na sua casa. O que o cidadão, o que o pessoal lá achava, o que os cidadãos de Sodoma estavam achando? Ok? Esses homens vieram para o quê? Para invadir a nossa cidade. Eles vão tomar. E esse homem aí que é estrangeiro, que lá era estrangeiro, tá lá ajudando, tá cobertando. Então vamos dar um jeito nisso. A gente vai lá agora, chamam todos os homens da cidade e a gente vai abusar sexualmente deles, tá? Só que isso era uma coisa tão séria, fazer isso para Ló, que infringia algo assim tão forte, que Ló naquele momento oferece o que em troca? Qual a moeda de barganha que Ló fala? Olha, eu tenho aqui, você não precisa fazer isso com esses homens não, eu tenho aqui, para vocês saberem, né, para vocês terem, eu tenho aqui uma concubina. Eu tenho aqui, concubina não, eu tenho 2 filhas virgens. Agora, olha só, concubina no outro texto que eu vou ler. 2 filhas virgens eu vos trarei, tratai-as como bem parecer. Agora, vamos lá. Uma cidade inteira de homossexuais. Tá? Como se fala aí. Que Deus estava destruindo porque tinham muitos homossexuais. E aí, quando que Ló vai ser maluco de oferecer 2 filhas para um bando de homossexuais? Um monte de homossexuais. Não queria que ele afetasse aqueles homens, não é? Fizessem nada, que estavam debaixo do seu teto, daquela lei de hospitalidade. Como é que ele vai lá e vai oferecer 2 filhas, gente? E aí você vê que a lei da hospitalidade, você já pode até ver que tinha mais valor do que as próprias filhas, gente. Como é que eles vão oferecer as filhas? Como é que alguém pode oferecer as filhas, não é? Numa situação dessa? Mas para você ver como era a cultura. Depois eu falo um pouquinho, né? A mulher, em algumas culturas, no passado era bem complicado, né? A mulher era algo assim que era completamente desvalorizado. Mulher tinha no mercado, você podia comprar mulher no mercado. Eu quero me casar, você tinha que ter dinheiro para poder sustentar, né? Quantas você quisesse. Então vai lá, quero ter 2 mulheres assim, vou lá, olha os dentes, olha o negócio, né? Tem as ancas, né, largas. Porque as ancas largas significam que pode ter muitos filhos e tudo mais. Era assim mais ou menos. E aí tem 2 filhas virgens, vai lá, pode abusar dela, pode abusar. E aí você vê o valor, tá? E o que ninguém fala é que em outra situação também aconteceu isso, tá? Gênesis, e aí você vai lá em Juízes 19, tá? Capítulo 19 também. Com uma outra tribo de Israel acontece uma situação bem semelhante, tá? Isso, a Márcia está falando aqui, não tem nenhum sentido se eles fossem gays, né? Como é que Ló ia oferecer filhas virgens para um bando de gays?
né? Era mais humano do que hoje, muito mais, né? Às vezes a gente pensa que a sociedade não evoluiu, mas muita coisa evoluiu sim, né? Gênesis 19, 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade... 19, 22, tá, gente? Juízes 19, 22, tá? Enquanto aqueles homens se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa e, batendo a porta, falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Não sei como é que estão as outras versões aí, tá? Como é que tá? Se é conhecer, se é abusar. Conhecer, o verbo, a palavra conhecer normalmente traduzida também como tendo para ter relações sexuais, tá? O senhor da casa saiu a ter com eles e disse, não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem que está na minha casa. É a mesma lei, a lei da hospitalidade. Tá bom, gente? Ah, obrigado, Lucas. Está aqui dizendo que uma aula bíblica maravilhosa. E então, vamos lá. Um homem está em minha casa, não façais tal loucura. A minha filha é virgem e a concubina dele trarei para fora. Então entra a filha e a concubina do homem lá que estava visitando. Humilhai-as, fazer delas o que bem lhe agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Um visitante, gente. Você imagina, um visitante. Um visitante tinha mais valor do que a filha. Imagina. Terrível, né? Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou a concubina do levita e a entregou a eles fora. E eles forçaram e abusaram dela toda a noite. Nesse caso aqui, eles aceitaram a menina, tá? A concubina. Até amanhã, subindo a alvo, deixaram. Não gosto nem de ler, me parte o coração, mas só a cena já me perturba, né? Subindo a deixaram, ao romper da manhã, e vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor. E ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, e eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta com as mãos sobre o limiar, né? E aí abusaram dela a noite toda e morreu, tá? Acabaram com ela, com a honra, com a dignidade, enfim. E ele oferece para proteger aquele cidadão, aquele levita que estava lá em tudo. E aí é uma questão, né? Aí você fala assim, poxa, não tinha lei da Maria da Penha? Não tinha, gente. Não tinha. A mulher era pouco valorizada mesmo. E aqui a gente vê duas leis sendo que a gente pode entender que houve realmente estava se tentando não quebrar. Duas leis, tanto Ló como esse homem aqui de Benjamim, ele estava tentando não quebrar, ok? Qual é a primeira lei? Eu já falei já. Então a primeira lei que tanto Ló, tá? Tanto Ló como aqui nessa passagem de texto estavam tentando não quebrar o que? A lei da hospitalidade, tá? Gente, não sou eu que estou falando não. Se você for na Bíblia de Jerusalém, isso aqui eu já sei já de cabeça, mas só que a gente tem que provar, né? Porque não pensava, pastor tá falando, inventando história. Aqui, ó. Juízes 19. Nos comentários. Ih, Jesus, tá muito pequenininha a letra, peraí. Aqui, ó. Lá nos comentários da Bíblia de Jerusalém, tá? Tá, gente? Pra você ver que não é invenção. Tá inventando história, não, isso aqui, gente. Bíblia de Jerusalém não é pra qualquer um, né? São os melhores teólogos do mundo que fizeram. Tá? Aqui, ó. Vou mostrar e depois eu leio, tá bom? Aqui, ó, tá, gente? Onde tá marcado aqui, ó. Aqui.
Tá assim, ó. Em Gabá de Benjamim, o levita só encontra asilo na casa de um homem de Efraim, que está pronto a cumprir os seus deveres de hospedeiro até o heroísmo, que foi no versículo 24, entregando lá a concubina e até a filha, a concubina do Benjamim, do levita. Os benjamitas da cidade faltavam grandemente à lei da hospitalidade. Então eles faltavam que lei? A lei da hospitalidade. E outra coisa também que eles descumpriram. Pastor Marcos sem óculos, eu tô velho, né? Então eu tenho que tirar o óculos para poder ler de perto. Ainda mais essa letrinha pequenininha. Então, gente, a outra coisa é porque eles queriam evitar o que? Uma semelhança à prática do culto cananeu, tá? Do culto de Canaã. Porque naquela época tinha o culto naquelas regiões cananeias, ok? E o que se fazia lá? Se fazia a forma de adoração através do sexo com pessoas do mesmo sexo. Era uma relação de amor? Era uma relação de carinho, de cuidado? Era uma relação afetiva? Não. Com isso aqui, eu ainda vou dar na próxima aula ainda outra de base. Você vai ver que de forma alguma, tá? Estava se fazendo referência à questão de não pode porque eles não podiam ser homossexuais. Não pode porque a homossexualidade naquela época não tinha nada a ver com isso. Não tinha, gente. Tá bom? Não tinha nada a ver com a questão de serem homoafetivos. Não é? Depois, na próxima aula, eu vou passar até alguns textos. Você vai ver o texto lá da mulher de Ló. Que ela queria ficar lá. Ela queria ficar onde? Num lugar onde tinha um monte de homossexuais, gente? Peraí, né? Na rua, né? Fizesse alguma coisa de errado. Se fossem todos homossexuais desses abusadores mesmo, iam pra lá poder pegar, vamos lá e vamos abusar sexualmente. Imagina como é que seria. Entendeu? Isso mesmo, ela botou aqui. Forma de idolatria. Eu falei de outra forma essa questão. Então, você pode ver, né, como a gente precisa se esvaziar para a gente poder entender a palavra de Deus. Porque se a gente já vem cheio, como é que a gente vai aprender? Se a gente já vem cheio, como é que a gente vai entender que haviam leis, né, de hospitalidade, que haviam leis contra o tipo de idolatria, de adoração sexual, usando o sexo, eles queriam evitar isso, mas não uma relação de amor e carinho entre duas pessoas do mesmo sexo. Pelo contrário, na Bíblia, nós temos sim relação de carinho, de amor entre duas pessoas do mesmo sexo, que a Bíblia não condena, tá? Ok? Então, até aqui, tudo tranquilo. Na aula 2, eu vou explicar dois pontos importantes, tá? Que não vai dar tempo hoje. Vou explicar quando a palavra sodomita se tornou sinônimo de homossexualidade. Ao tempo, a linguística, né? Isso mesmo, David Jones. A linguística da palavra sodomita. A gente vai falar sobre a linguística da palavra sodomita e nos textos proféticos como era entendido, tá bom? O pecado de Sodoma e Gomorra. Que nem sempre se achava que o pecado de Sodoma e Gomorra era por conta da homossexualidade.